Hoje na imprensa tem duas narrativas que valem a pena a gente por fazer uma glosa, por uma do lado da outra. Eu queria que vocês fizessem isso. Não vou fazer aqui na tela, que isso é cansativo, é chato. Mas vocês podem fazer aí pegando um veículo da imprensa, por exemplo, a Folha de São Paulo, porque ela acabou trazendo as duas narrativas conjuntamente. Ela faz um editorial dizendo que o governo vai ter vai terminar nesses 4 anos do Lula com um déficit enorme. Ou seja, o governo vai estar com mais dívida, né? não vai estar arrecadando o suficiente para a dívida. Isto é um grande problema para os neoliberais, porque eles acreditam que a dívida é alguma coisa absoluta. Eles não fazem a relação dívida-PIB. Eles pegam a dívida. E aí eles ficam vendo se o arcabouço fiscal conseguiu conter os gastos ou não conter os gastos. É como se não existisse população, tá? É como se não existisse nenhuma reivindicação popular e o Brasil não precisasse de governo. E aí, simplesmente eles falam, bom, está aumentando a dívida, se aumenta a dívida, aumenta os juros, porque as pessoas chegam e dizem, epa, o governo vai acabar não conseguindo arcar com esta dívida, então, nós vamos continuar emprestando dinheiro para o governo, vamos continuar comprando títulos, mas só se tiver juros mais altos. Esse raciocínio é um pouco equivocado, gente, porque na verdade os juros não são regulados única e exclusivamente pelo mercado. Eles são regulados também por uma força que pode ser contrária ao mercado, que é o Banco Central. Então, aí já quebra o raciocínio dos neoliberais. Bem, mas o que eu queria notar com vocês é a outra narrativa paralela a esta. É porque junto na Folha de São Paulo, com este artigo preocupado dos neoliberais, há o artigo do Lula e do Alckmin. Presidente e vice-presidente escrevem pela segunda ou terceira vez um artigo conjunto falando da reindustrialização do Brasil. E lembrando os vários compromissos do programa Nova Indústria com as linhas de crédito para uma série de setores da indústria. Tá? Então eu vou colocar os números para vocês verem como é interessante quando você pondera os números conjuntamente. Veja só, no artigo do editorial da Folha, que eles estão preocupados com o déficit, eles apontam o quê? Olha só, para 2024, o governo vai ter 68 bilhões em déficit. 40 bilhões fora das regras fiscais. Em 2025, a projeção é para 40 bilhões. Tá? Então você fala, nossa, né? Agora, vamos para o artigo do Lula e do Alckmin, para você ver os valores. Olha só que interessante. Até 2026, Lula e Alckmin falando, já disponibilizamos 160 bilhões em linhas de crédito para um programa de reindustrialização ou de contenção da desindustrialização precoce. Então, quando você vai ver os números, você percebe que o déficit é alguma coisa ridícula. Por quê? Porque um programa do governo, é 3 vezes maior do que o déficit. Então
Então é sinal de que o déficit não tem tanta importância assim. Não é que você tem um déficit enorme, não é? Não, você tem um déficit que não se equipara a um programa do governo, um só. Só o programa Nova Indústria, em crédito, em linha de crédito, já disponibilizou 160 bilhões para esses próximos 2 anos. Então, você tem 40 bilhões de déficit, mas você tem um programa do governo que já gasta 160 bilhões. Então, o volume de gastos do governo para os programas são absurdamente maiores. Efetivamente, quando você tem um déficit de 40 bilhões, você diz assim, pô, mas diante dos programas acionados, você tem só isso? Essa é a reação que você tem se você põe no conjunto. Então não é um valor absurdo 40 bilhões, se um programa do governo já é 160. Agora, como é que você faz para ficar sem esses programas de governo? Não há como. Por exemplo, neste caso do artigo de hoje do Lula, como é que você faria um país que vem se desindustrializando se você não faz um programa de reindustrialização? Então, qual é esse programa? Olha aqui o que o Lula e o Alckmin criaram. Deixa eu pegar aqui as linhas, né? Ó, então tá lá, né? Linha de crédito para o setor automobilístico, siderúrgico, de alimentos, de celulose, de tecnologia digital e complexo de saúde. Então é um programa de reindustrialização ou de breque da desindustrialização centrado naquilo que o país já faz. Vejam só. A linha de crédito são 160 bilhões de linha de crédito até 2026. Isto num programa chamado Plano Mais Produção. Agora, até 2026, para agroindústria, complexo de saúde, infraestrutura, digitalização industrial, produção de energia limpa, biodiversidade e exportações. Sabe quanto? A linha de crédito? 342 bilhões. Então, 300 bilhões a mais do que o déficit. Então, em termos de número, quando você olha os números com os quais o governo está trabalhando, o déficit se torna completamente inoperante. Ele fica muito pequeno, perto do volume dos programas. E aí você vê o tamanho do Brasil e as necessidades do Brasil. Aí você pode me dizer, professor, mas o esforço de arrecadação, né, ainda não se efetivou. Não, pera lá. O problema do esforço de arrecadação não é cobrar mais imposto. O problema que o Haddad tem que enfrentar é ver quem não paga imposto. Quem escapa. Quem vai para paraíso fiscal. Quem sonega. Aí é outra questão. Aí não é uma questão de você ficar contido no arcabouço fiscal. Aí é uma questão da eficiência da máquina de cobrança que deixou vazar. Mas mesmo assim, mesmo com a situação atual, o déficit é 40 bilhões e os programas são muito maiores. O que faz com que você tenha um país que gerencia programas muito, muito maiores do que o déficit.
De modo que o déficit fica um número a mais dentro de um jogo de cartas, onde você precisa cacifar certas cartas, senão você não tem o país. O Brasil não pode mais continuar no ritmo de desindustrialização que está. Não pode, não tem mais como. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, se continuar nesse ritmo de desindustrialização, perde o parque industrial. Não é que ele fica menor, ele evapora. Indústria não tem a possibilidade de ficar menor. Ou ela é grande e competitiva, ou depois de alguns anos ela desaparece. E aí você não recupera mais. Aí você perde aquela linha. Não volta mais. Então, há setores que podem ser reimplementados. E se escolheu aí estes setores que eu citei para vocês. Esta política, gente, é a política que foi anunciada naquele encontro do Lula e do Alckmin na Fiesp, na campanha, inclusive com 2 vídeos nossos, né? Onde nós alertamos para aquele encontro. As pessoas não queriam olhar, aquilo é chato, então não, gente. Olha o encontro do Lula com o Alckmin na Fiesp. O que foi prometido ali? Né? Lembram que eu insisti em vídeo aqui? Agora, está sendo efetivado. Agora, se você efetiva um programa desses, mas se você tem inflação e não tem salários, aí não adianta. Porque aí você injeta dinheiro na indústria, mas ela paga mal. Pagando mal, você não tem a roda da economia girando. Então você teve que ter o aumento de salário mínimo para poder agora fazer a implementação na indústria. Você tem uma indústria que está, né, pedindo mão de obra porque ela vai receber crédito e, ao mesmo tempo, você tem um trabalhador que recebe e pode gastar. Se você não tiver esse ciclo virtuoso, você não tem um país funcionando. A ideia dos economistas neoliberais é que eles nunca consideram o consumo do pobre. Sempre o consumo do pobre ou é inflacionário ou é desnecessário. Então, fazer ajuste fiscal, como diz o Haddad, né? Fazer ajuste fiscal para zerar o déficit, fazendo as pessoas passar fome, isso qualquer um sabe fazer. Agora, fazer o ajuste fiscal, não deixar o déficit crescer, mas ao mesmo tempo tendo um aporte de política para as pessoas poderem trabalhar e consumir, aí, meu amigo, é uma outra conversa. Depende de você governar todos os dias. Depende de você tocar os ministérios todos os dias. Depende de você ver as prioridades políticas todos os dias. E depende de aprovação no Congresso, o que faz com que o governo tenha que negociar todos os dias. Se a gente não entende essa dinâmica da política, a gente começa a ficar revoltado com a vida. E aí, começa a surgir o ressentidinho que vai para a direita. Não tem aquele energúmeno do Pondé que escreveu esses dias que quem lê, né? Ele escreveu o quê? Quem acha que as coisas têm solução é porque não lê. Ou seja, né? Se você começar a estudar, você vai ver que as coisas não têm solução. É o contrário. É o contrário de tudo que a gente vê. Nenhum filósofo, nenhuma pessoa competente, nenhuma pessoa normal fala o que ele fala. Quando a gente lê mais, quando a gente estuda mais, quando a gente se dedica, a gente encontra a solução para 1001 problemas. Ou vocês se esqueceram que a gente estava prevendo uma vacina para daqui 10 anos da Covid e a gente conseguiu em 2. A troco do quê?
A troco de estudo, a troco de ver que tinha solução, investir na solução e solucionar. Só não solucionou de modo melhor porque o Bolsonaro genocida fez as pessoas não fazerem o lockdown devido e matou 700 mil. Crime este pelo qual ele deveria estar preso e levando cadeirada do Datena todos os dias no lombo. Então agora, se você vai continuar ressentido, vivendo como um pondena, né, que não tem absolutamente nenhum gosto na vida porque é burro, aí não dá. Aí realmente a esquerda reflexiva não vai te ajudar. A esquerda reflexiva vai te ajudar quando você é capaz de fazer isso que a gente fez agora. Botar essas narrativas e ver o tamanho delas uma com a outra. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.